Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos no curso de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, como vocês já sabem, né? Onde nessa aula a gente vai estudar sobre as características do nazismo alemão. Mas antes de começar, gente, se inscreva no canal e dê uma conferida aí nos nossos livros e cursos, né, que está na descrição desse vídeo e na descrição do canal. E qualquer dúvida, acessa lá o nosso site, www.direitoemtópicos.com, beleza? Vamos começar, né? Bem, a gente já passou pelas aulas que mostraram as transformações político-ideológicas, né? Como a instituição do Estado liberal, né? A ascensão socialista e o movimento fascista alemão. Na aula de hoje, a gente vai estudar outro movimento ideológico que foi ganhando força em meio àquelas transformações políticas do Estado, o nazismo alemão. Primeiramente, temos que entender, gente, que o nazismo ele surge na Alemanha com um duplo objetivo: combater o liberalismo democrático, que estava em decadência, e reagir contra o movimento comunista que se encontrava em ascensão. O Partido Nacional Socialista da Alemanha ele também integrou tal diretriz, né, com mais duas finalidades. Ele contribuiu com isso, a desvincular a Alemanha do Tratado de Versalhes, né, que eram as consequências da Primeira Guerra em relação à Alemanha, né, e impôs uma supremacia da raça ariana. Com a República Alemã de Weimar, né, diante da Constituição de 1933, inicia-se uma crescente política nazista, ensejando o desenvolvimento daquele partido alemão, que detinha um caráter subversivo, totalitarista e organizado de forma militar, com sua milícia chamada Camisas Pardas. Logo após a entrada em vigor da Constituição de Weimar, o governo instituído ele dissolveu a Câmara dos Deputados da Prússia e convocou novas eleições por meio de um comissário do Reich, né, ensejando uma vitória considerável do Partido Nacional Socialista, né, que era liderado por Adolf Hitler. Então, diante desse fato, houve uma profunda transformação política, onde o novo governo ele criou várias leis de uniformização, que objetivava a subordinação direta dos Estados-membros ao governo federal, tinha um vínculo direto e enfraqueceu esses Estados-membros. Com o falecimento do presidente Hindenburg, houve a sucessão do cargo de presidente do Reich ao Führer e chanceler do Reich, Adolf Hitler. E assim, com os poderes ditatoriais em suas mãos, né, Hitler extinguiu os demais partidos políticos e todos os demais grupos nacionais que reputavam como perigosos para o movimento nazista. Instituiu o Terceiro Reich, com a promessa de reconstruir aquela grande Alemanha resultante e que foi destruída, né, que estava tentando se reconstruir da Primeira Grande Guerra Mundial. Logo adiante, o Partido Nacional Socialista ele se funde no próprio Estado alemão e funda um partido político militarizado. Assim, com o tamanho e poder de mais alta e incontestável atuação, né, todas as atividades públicas e privadas, elas ficavam sob o total controle do Estado. Passou, assim, então, a desenvolver rapidamente uma indústria bélica, em conjunto com um plano internacional de diplomacia agressiva, que acabou ensejando num programa de ação que culminou no que a gente sabe, né, na Segunda Guerra Mundial. Bem, um dos ideais maléficos do nazismo alemão foi o racismo estrutural, que objetivava a exaltação dos vínculos nacionais, com a proteção dos símbolos nacionais e a dignificação da história alemã, com o SPEC na lei, uma lei que foi criada chamada Lei sobre Esterilização de 1934, que estipulava a separação entre alemães e não alemães, em especial, que a gente já sabe, entre judeus e alemães, culminando numa ideologia de luta de vida ou morte, né, contra a comunidade judaica. O racismo alemão acabou se constituindo em um racismo político que possuía sua base no Estado civil e na religião. Toda essa discriminação racial ela decorreu da crença de que havia uma espécie humana superior na Terra, a raça ariana, atribuída ao povo alemão, ou seja, havia um laço de sangue entre esses seres ditos superiores, né, que chamavam como superiores, era o que eles acreditavam. Então, no que diz respeito à economia, a gente pode também acrescentar aqui que o nazismo ele se consolidou como uma forma de comunidade econômica formada exclusivamente por nacionais, onde os atentados contra a economia estatal eles seriam punidos com morte. Assim, o serviço militar alemão passou a ser de caráter obrigatório e surgiu como uma forma de estabelecer uma prestação de trabalho gratuito para a pátria. Entendendo que esse serviço militar obrigatório ele também tinha uma outra vantagem no entendimento deles, que teriam um valor educativo, né,
para a formação do cidadão e o valor econômico ao mesmo tempo. Bem, além disso, o Estado nazista ele defendia a igualdade perante a lei, ou seja, o que se tinha era uma igualdade formal, na verdade, né? Independentemente das desigualdades entre os indivíduos. Não importava se você era rico ou pobre, tinha bem de saúde ou não, todos eram iguais perante a lei, dessa forma. Então, em razão desse regime ditatorial nazista atuar de forma sectária, né, classista, dependendo, intolerante, houve domínio da personalidade humana por parte do Estado. O Estado se apropriou da personalidade humana. Você não tinha mais a personalidade, o Estado que direcionava, ele que dizia quem você deveria ser. E com isso, houve o quê? A aniquilação dos valores individuais. Enfim, o nazismo alemão foi além do que chegar ao próprio nazismo italiano, gente, pois no nazismo havia personificação do chefe nazista, seguindo cegamente as diretrizes e comandos de um único comandante para o destino comum e nefasto de toda a coletividade germânica que a gente viu aí ao longo da história o que ocorreu, beleza? Então, com o que vimos hoje, né, gente, a gente chega ao final de mais uma aula de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, onde podemos analisar as principais características do nazismo alemão. Na próxima aula daremos continuidade ao nosso trabalho, onde iremos estudar as formas de Estado. Beleza? Então vamos ficar por aqui e até a próxima aula.